Olá, e aí, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo para a nossa segunda aula, tá? E a nossa segunda aula será relativa ao segundo ano do ensino médio, aos primeiros conteúdos ali dos primeiros semestres do segundo ano do ensino médio, tá joia? Então a gente vai começar falando sobre escalas termométricas, tá aqui, ó, escalas termométricas. Novamente, tá certo que aí precisa de um pouquinho de conhecimento anterior, tem algumas coisas que é interessante você já trazer para essa aula aqui, como, por exemplo, entender o que é o calor, né? O que é essa energia térmica, ou o que é temperatura, mesmo que conceitualmente é importante você já ter isso em mente, tá? Por exemplo, o que é temperatura? Temperatura nada mais é do que a medida, que é uma coisa indireta, né? Uma grandeza indireta, é a medida no nível de agitação das partículas que compõem um corpo. Então nós sabemos que um determinado corpo, ao receber energia térmica, essa energia térmica ela é representada a partir da energia cinética das partículas desse corpo. Quando a gente fala partículas desse corpo, você pode fazer uma viagem para dentro daquele material e imaginar que você tem então as macromoléculas, as moléculas. Essas moléculas são feitas por átomos, esses átomos são compostos por elétrons, prótons e nêutrons, né, diversas quantidades formando os diversos elementos que nós temos. Então são essas partículas, certo? Então essa energia de vibração, de oscilação, essa energia de movimento, essa energia cinética das partículas é que compõe aquilo que a gente chama de temperatura, no final das contas, tá? Então, quanto mais agitado, quanto mais movimento, quanto mais energia cinética essas partículas têm, mais a gente fala que está quente, né? Trazendo, então, para a nossa sensação térmica. Maior é a sua temperatura, ok? Lembrando, então, que quente e frio nada mais é do que uma sensação térmica. Nós temos temperaturas mais elevadas, temperaturas mais baixas, ou então ausência de energia total, tá? Aquilo que a gente chama de quente e frio nada mais é do que sensação térmica, ok? E isso é uma sensação? Depende de muita coisa, né? Bom, aqui eu falei um monte de coisa, dá pra gente trabalhar de forma minuciosa um pouquinho mais cada tópico desse aí, para melhorar os conceitos. Você inclusive pode dar uma pesquisada para melhorar esses conceitos. Lembre-se sempre que quanto melhor forem as definições na sua cabeça, quanto mais conceito você tiver na cabeça, mais sentido essas coisas aqui vão fazer. Agora, se você não estudar conceito nenhum, se você não entender conceitualmente daquilo que se está estudando, isso aqui vai só virar um monte de equação. E aí a gente não está falando de física, tá? A gente está falando de física quando nós temos a parte conceitual, quando nós temos o porquê que acontece aquelas coisas, tá? O porquê na forma de pergunta também, né? Por que que acontece aquilo? Então você se debruça, pesquisa e tudo mais, e aí você chega então numa conclusão, e muitas vezes essa conclusão ela tem uma característica matemática, ok? Mas independente disso, sempre há uma explicação através de frases, através de palavras, perfeito? Bom, muito bem. Quando a gente então trabalha com essas temperaturas, a gente precisa se dar conta de que diversas pessoas em diversos lugares diferentes do mundo desenvolveram esses conceitos de forma semelhante, porém diferente. E, assim sendo, eles possuem métricas diferentes, ok? Então, o que eu trouxe aqui para você hoje é as relações entre as principais escalas que nós trabalhamos. Lembrando que essas aulas que a gente está fazendo aqui têm como um foco um pouco maior os exames pré-vestibulares, por isso que eu estou trazendo essas três escalas de temperatura. Então aqui nós temos a escala Celsius, que é aquela que a gente usa aqui, nós temos a escala Fahrenheit ou Fahrenheit e nós temos a escala Kelvin, tá? Você já deve ter prestado atenção de que aqui tem uma bolinha e aqui não tem bolinha, tá? O que são então essas bolinhas? Aqui a gente chama de grau Celsius, graus Fahrenheit, e o Kelvin não leva o termo graus antes, tá? A terminologia graus antes, é Kelvin apenas, ok?
escala Kelvin. Essa é a escala utilizada aí no Sistema Internacional de Unidades, ok? Muito bem. Como que a gente faz para trazer a relação métrica entre essas escalas? A gente pode imaginar que essas três barrinhas aqui, elas estão representando termômetros, tá? E esses termômetros, então, eles têm os seus extremos. A gente vai pegar aqui, por exemplo, a escala em Celsius. Extremos de 0 a 100. Por que de 0 a 100? Vou usar o exemplo da Celsius para ficar mais fácil da gente compreender. Afinal de contas, estamos aqui no Brasil. Bem, 0 graus Celsius é um ponto chamado ponto de... Lembra? Ponto de gelo da água, onde ela se transforma em gelo, tá? Então, se eu tiver numa temperatura intermediária aqui entre 0 e 100 e começar a retirar energia da água, ou seja, resfriá-la, conforme ela se aproxima do 0 graus Celsius, ela começa a se transformar em sólido, e água sólida a gente chama de gelo, ok? Se fizermos o sentido contrário, ou seja, se fornecermos energia para essa água, ela começa a aquecer e ela começa a atingir o quê? Ponto de vapor, ela começa a borbulhar, certo? Então nós temos aqui o ponto de ebulição da água, perfeito? E nós temos os equivalentes também nas outras escalas, que são essas principais escalas que a gente está trabalhando. Na escala Fahrenheit, nós temos a relação de 0 para 32, ou seja, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit, perfeito? 100 graus Celsius é igual a 212 graus Fahrenheit. E em Kelvin? Bom, nós temos essa relação. 0 graus Celsius é igual a 273 graus Fahrenheit. E 100 graus Celsius é igual a 373 graus Fahrenheit. Tá? Então, isso é igual a isso, que é igual a isso. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Perfeito? Tá. Até aí tudo bem. Mas e se eu quiser alguma relação intermediária entre essas escalas? Por exemplo, eu estou assistindo um jornal, esse jornal me dá uma determinada temperatura de 76 graus Fahrenheit. E aí? Tá quente, tá frio, tá legal? Como que eu vou descobrir quanto que isso vale em graus Fahrenheit para eu conseguir compreender se isso aí é quente, é frio ou não, ou é uma temperatura aceitável, tá? Então nós temos que buscar essa relação, tá? Através disso, nós criamos relações matemáticas, que são essas relações aqui, tá? Que eu anotei para vocês. Vamos lá. Como que eu faço para descobrir essas relações? Tem um sisteminha bem tranquilo, que se você tiver alguma dificuldade em guardar as relações matemáticas, vale a pena você guardar esse desenho aqui. E sempre que você tiver um exercício desse assunto para fazer, rapidamente você desenha os termômetros, trabalha com as escalas e faz essa métrica que eu vou passar para você. E isso aqui também te ajuda muito quando o exercício te dá uma escala desconhecida. Por exemplo, você foi no planeta tal e lá tem uma escala X que foi desenvolvida lá. E quanto que vale 36 graus Celsius nessa escala X? Então, é esse mecanismo que você vai ter que utilizar, tá bom? Como que é esse mecanismo? Eu vou fazer uma relação de igualdade, uma proporção que a gente fala, tá? Entre duas razões. Quais são essas razões? O pedaço dividido pelo todo, ok? Então, esse pedaço dividido por esse todo vai ser igual a esse pedaço dividido por esse todo. Ou seja, θc menos 0, que é esse valor aqui, esse tamanho, dividido por 100 menos 0, vai ser igual a θf menos 32, dividido por 212 menos 32. E aí você realiza essa relação de proporção e você vai chegar, simplificando depois os valores, nessa equaçãozinha aqui. Tá? θc menos 5 igual a θf menos 32 sobre 9. E é aqui que vale a pena você guardar. Tá? Senão, você faz θc menos 0, 100 menos 0 igual θf menos 32, 212 menos 32. Só que lembra, quando você fizer isso, simplificando tudo, você vai chegar exatamente nessa relação. Tá?
Então, ou você guarda isso, ou você guarda isso. Então, a relação entre graus Celsius e Fahrenheit, graus Fahrenheit, é θc dividido por 5 igual a θf menos 32 dividido por 9. Ótimo. E se eu quiser a relação entre graus Fahrenheit e Kelvin? Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento. θf menos 32 dividido por 212 menos 32 igual θk menos 273 dividido por 373 menos 273. Realizando essa relação de proporção, essa proporção vai ficar assim, simplificado depois. θk menos 273 dividido por 5 igual θf menos 32 dividido por 9, tá? Essa é a relação entre graus Fahrenheit e Kelvin. E se você quiser a relação entre graus Celsius e Kelvin, é exatamente a mesma coisa. θc menos 0, 100 menos 0, igual θk menos 273 dividido por 373 menos 273, e realizando as devidas simplificações, você vai chegar nessa equaçãozinha aqui. A temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273, tá? Então, isso aqui é importante você guardar. Caso você tenha dificuldade, guarda aquela relação, tá bom? Outra coisa que é muito requisitada nesse assunto aqui é a questão de variação. Por exemplo, a temperatura máxima do dia vai ser 34 graus Celsius e a mínima vai ser 17 graus Celsius. E aí você tem uma variação de temperatura entre a máxima e a mínima. Quanto que isso representa, por exemplo, em graus Fahrenheit? Ou quanto que isso representa em Kelvin? Tá? Então, tem também uma relação entre a variação de temperatura. De modo que a temperatura em graus Celsius e a temperatura em Kelvin, elas variam de forma igual. Perceba que de 0 até 100, você tem um intervalo de 100, e de 273 até 373, você também tem um intervalo de 100. Tá? A coisa fica diferente só na Fahrenheit. Tá? Então fica assim. A variação na escala Celsius dividido por 5 é igual à variação na escala Fahrenheit dividido por 9. Lembrando que a variação em Celsius e a Kelvin são iguais, você pode fazer essa substituição que também vai dar certo. Perfeito? Bom, aqui a gente tem um tópico principal desse assunto aqui, e agora a gente vai fazer uma resolução de exercício para tentar aplicar isso aí e ver se ficou tudo claro. Perfeito? Então aguarda um minutinho aí que eu vou trazer para você um exercício. Muito bem, então como você pôde perceber, depois daquela historinha que a gente leu, você percebeu que a pergunta é a seguinte, ó. Qual é a temperatura em que a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Fahrenheit coincidem em número? Ou seja, qual é a temperatura em que os dois são iguais? Vamos lá. Bom, para isso eu vou precisar, eu estou falando da relação entre Celsius e Fahrenheit, então eu vou precisar da equação que relaciona as duas. Como que é a equação que relaciona as duas? Nós temos lá a temperatura em graus Celsius dividido por 5 vai ser igual à temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Perfeito? Se eu chamar aqui a temperatura em graus Celsius e a Fahrenheit de θ, só para ficar mais fácil da gente não confundir as coisas, então nós temos aqui que θ sobre 5 é igual a θ menos 32 sobre 9, e aqui a gente pode realizar uma multiplicação cruzada e vai ficar 9θ igual a 5θ menos 5 vezes 32. Vamos deixar aqui ainda, só para não precisar abrir, ok? Então isso aqui vai ficar 9θ menos 5θ igual a 5 vezes 32, negativo, né? Aqui então, 9θ menos 5θ dá 4θ.
igual a menos 5 vezes 32. E aí você sabe que 4 e 32 são divisíveis por 4, então a gente pode dividir os dois lados da equação e a gente vai ficar assim. Então aqui, 4 dividido por 4 dá 1, 32 dividido por 4 dá 8, certo? Então, finalmente temos que θ é igual a menos 5 vezes 8, que dá menos 40. Ou seja, menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit. Essa aqui é a resposta a esse exercício, que diz o seguinte, então, só para concluir. Dentro de todos os valores da escala Celsius e todos os valores da escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, existe um valor, que é esse aqui, menos 40 graus Celsius, em que as escalas coincidem, certo? É disso que está tratando esse exercício aí. Bom, eu espero que você tenha compreendido esse exercício, tá? E vamos trazer um outro agora de conversão de unidades, só para ficar tudo bem claro. Fechou? Beleza, então como você pode perceber, novamente depois de um textão, aliás, essas provas estão gostando bastante de texto, né? O que está sendo solicitado é o seguinte: se a temperatura na granja for de 30 graus Celsius, essa temperatura em graus Celsius equivale a qual temperatura em graus Fahrenheit? Então perceba que a gente está relacionando agora, novamente, graus Celsius com graus Fahrenheit, certo? Então a equação é a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, ok? A temperatura que eu tenho em graus Celsius eu vou substituir aqui, onde é a temperatura em graus Celsius. Então vai ficar 30 dividido por 5 igual a θF menos 32 dividido por 9. Aqui 30 dividido por 5 dá 6, vezes 9 igual a θF menos 32. 6 vezes 9 ainda é 54, igual a θF menos 32. Aqui vai ficar então 54 mais 32, logo a temperatura em graus Fahrenheit vai ser 86 graus Fahrenheit. Perfeito? Muito bem. Eu espero que você tenha compreendido essa parte comecinho lá, que é importante, né? Essa parte conceitual, compreender direitinho o que é cada termo usado. Depois, as relações métricas entre as equações, tá? E depois como que aplica isso resolvendo exercícios. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula e recordado, ok? Muito útil então para você que está aí no segundo ano, ou no terceiro ano, ou já se formou e ainda está estudando. Então acompanhe aqui que nós vamos fazer uma bateria de revisões dos principais tópicos aí do primeiro semestre, das primeiras, segunda e terceira séries do ensino médio, perfeito? Bom, ademais, novamente eu quero convidar você para participar lá do nosso canal fechado no Instagram. Esse nosso canal fechado vai ser bastante útil quando nós tivermos que nos comunicar, certo? Então vai ficar mais fácil de eu transmitir coisas para vocês, enviar materiais para vocês, ou então fazer enquetes para a gente ver que aula que eu poderia dar, tá? Então é um jeito mais direto de a gente se comunicar, sem ser pelo inbox direto, que às vezes é difícil de ficar respondendo, tá? Eu confesso que eu sou bem ruim em ficar respondendo mensagens no inbox, tá? Então é isso aí, fechou? Eu espero que você tenha gostado. Na próxima nós vamos ver outro assunto diferente, tá? Nós vamos fazer uma revisão de assuntos aí do terceiro ano, então espero encontrá-lo aqui novamente, fechou? Um forte abraço e até mais, valeu!